Aleluia. Glória a Deus, graça e paz, irmãos. Amém? Quantos estão felizes, diz amém. Glória a Deus. Quem não está, diz glória a Deus. Amém, está todo mundo feliz. Amém? Glória a Deus. Mas se tivesse alguém que não está feliz, também está tudo certo, irmãos. Amém? Não é todo dia que a gente está feliz, não é todo dia que a gente está bem. Somos seres, somos pessoas, né? Como diz a palavra de Deus. Nós somos, como diz lá em Jeremias, que o coração do homem é algo que a gente não entende, a gente não compreende, né? Enganoso mais que tudo é o coração do homem, né? Quem o conhecerá? Então, café? Tem, pode. Biscoito. Então, assim, tem dia que a gente realmente não está bem mesmo, né? Mas é só um dia, só uma hora. O importante é que nós estamos com Cristo e quem está com Cristo não está em crise. Queremos aqui conhecer os visitantes, amém? Onde estão, por gentileza? Pessoa que visita pela primeira vez, ali está um irmão, glória a Deus, amém, glória a Deus. Tem mais alguém? Você vai ganhar aí um presente aí da igreja, uma revista abençoada, glória a Deus, é um prazer tê-los aqui conosco, e eu tenho certeza que Deus já está agindo neste lugar. A gente não precisa esperar o final do culto, né? O último amém, né? Deus já está agindo, já, né? Eu creio que não é desde que começou o culto, eu creio que é desde o momento que a gente abriu o olho. Na verdade, eu vou mais longe. Enquanto a gente dorme, Deus trabalha por nós, amém? Então, Deus está sempre trabalhando, irmãos, Deus está sempre agindo, e é por isso que nós estamos vencendo. Você não vence porque você é forte, você não vence porque você é inteligente, você não vence por causa dos seus diplomas, dos seus idiomas, né? Você não vence porque você é alguém, né, extraordinário. Não, você vence e está vencendo porque Deus está contigo. Ele é a pessoa mais importante da sua e da minha vida. Para nós ganharmos tempo, eu gostaria aqui de ler a palavra. Está no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 40, se você puder abrir a sua Bíblia, capítulo de número 40 de Isaías, nós vamos ler aqui apenas o versículo 31, glória a Deus. Não, melhor dizendo, vamos ler do 28, para a gente ter por base aqui aquilo que a gente quer falar, amém? O tempo é exíguo, mas nós vamos aqui, né, na medida do possível, falar aquilo que está aqui no coração do profeta menor, amém? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Fecha os teus olhos. Pai querido, estamos aqui uma vez mais na tua presença, e nós queremos te louvar por isso. Queremos, ó Deus, neste momento, tributar a ti toda a honra, toda a glória. Queremos aqui neste momento, ó Deus, render o nosso coração, a nossa mente a ti, ó Deus, e que tu fales conosco, que o Espírito do Senhor possa ministrar poderosamente em cada coração. Em nome do Senhor, Pai, fale conosco uma vez mais, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos no início do ano, né? E geralmente quando a gente passa de um ano para o outro, né? Passa de uma fase para outra, a gente fica muito entusiasmado, né? Geralmente no culto da virada, ou ali naquela primeira semana, a gente começa a fazer planos, né? A gente cheio de... Tem um pouco de euforia, começa a prometer algo para Deus que, na verdade, nem vai dar conta de cumprir mesmo, mas Deus entende isso. Mas isso por quê, irmão? Porque a nossa expectativa é de ser melhor.
A nossa expectativa é para 2025 é de sermos melhores do que nós fomos em 2024. Sim ou não, irmãos? Amém? Você pensa assim também? Amém? Então, veja bem, o nosso desejo, aquilo que nós desejamos é que esse ano nós possamos sobressair melhor, a gente possa vencer melhor. Então quer dizer que nós não vencemos? Vencemos, mas com algumas escoriações, né? Com alguns arranhões, mas 2025 nós queremos vencer melhor. Nós queremos, né, irmãos, pôr para rachar mesmo melhor em cima do Satanás, porque o papel dele, irmãos, é lutar contra nós. O papel dele, a função dele é lutar contra você, contra a sua casa, contra a sua família. Então a gente não pode ficar de braços cruzados. A gente não tem que ficar, né, irmão, desafiando o diabo. A gente não tem que ficar chamando ele para a briga. Mas a Bíblia diz o quê? Que resistir o diabo e ele fugirá de vós. Isso me deixa entender que eu não tenho que ficar, irmãos, um pé para trás. Eu não tenho que ficar na defensiva. Eu tenho que andar para frente. Nós somos daqueles que avançam e não daqueles que retrocedem. Eu penso que o cristão verdadeiro, ele pensa assim. Somos daqueles que avançam. São daqueles que está pensando lá na frente. É aquilo que o apóstolo Paulo diz quando ele escreve aos Filipenses no capítulo 3, versículo 13 e 14. Quando ele diz, olha, irmãos, eu não julgo que já alcancei, mas uma coisa faço, que é esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então nós temos um alvo, o nosso alvo está na frente. O nosso alvo não está atrás. O que passou, passou. Nós não temos que viver, irmãos, com esse fantasma do passado nos perseguindo. Mas o ano passado eu deveria, não fez, acabou, passou, irmão. É olhar para frente agora e dizer, eu vou alcançar. Eu vou chegar aonde eu quero chegar, aonde eu preciso chegar. Só que para isso, irmão, nós precisamos de força. Nós precisamos estar renovados, né? Nós precisamos estar cheios de vigor. E eu vejo aqui nesse texto algo que me chama muita atenção. Isaías aqui no capítulo 40, ele descreve as potencialidades de Deus. O nosso Deus é poderoso, é majestoso. O nosso Deus, ele está acima de tudo e de todos. Ele fala aqui que ele mede, né? Ele mede o céu a palmos. Ele diz aqui também que Deus ajunta o pó da terra numa medida. Olha só, irmãos. A Bíblia também é clara em dizer que Deus coloca as baleias na palma da sua mão. Eu garanto, se eu colocar 3 lambari na sua mão, cai todos 3. É ou não é? Deus pega as baleias dos mares, irmãos, e coloca na concha da sua mão. Tudo bem que aqui é uma linguagem, né, uma linguagem, pode-se dizer assim, folclórica, né, uma palavra assim não é literal, não é para nós, mas se Deus quiser, Ele pode, né? Isso aqui é poético, que o Isaías está falando. Mas isso aqui, irmãos, é para que você entenda a grandeza do Deus que escolheu você. Não foi você que escolheu Deus. Outro dia eu vi alguém falando, graças a Deus que eu encontrei Jesus. Eu falei, ele estava perdido? Não foi você que encontrou Jesus. Foi Jesus que achou você. E eu acho isso tão extraordinário, irmãos, que uma certa feita Jesus resolveu escolher 12 homens para estar do lado dele. Porque ele tinha muitos discípulos, era muita gente que o seguia, mas ele precisava de 12 homens de fibra. Homens que ele pudesse contar com eles toda hora, a qualquer momento, com chuva ou com sol, né? A todo momento Jesus queria contar com eles. E Jesus sobe o monte para orar. E quando ele desce pela manhã, ele começa a escolher. E quem que ele escolhe? Primeiro que ele escolhe foi o Simão, colérico, genioso, nervoso, né? De manhã até meio-dia, dominado pelo domínio próprio, de meio-dia para tarde, dominado pelo demônio próprio. Vai entender um cara desse? Você entende, irmãos? E tem gente que é assim, até meio-dia, tudo certinho, domínio próprio, né? De meio-dia para tarde, aí, irmãos, aí é outro cidadão que toma conta. Mas aí Jesus começa a chamar Pedro. O povo fala, Jesus, Simão, Jesus, esse aí é problema. Não, eu quero Simão, eu quero ele.
Sabe por quê, irmão? Porque Jesus, ele foi muito claro, ele escolheu aqueles que ele quis. Que ele quis, e ele quis você. Ele escolheu você dentre muitos. Você acha que não tinha gente melhor do que eu? Você acha que não tem pessoas melhor do que eu? Eu nem falo ali, é aí mesmo, que poderia estar aqui no meu lugar. Mas ele me escolheu. E aí, irmãos? E aí? É a vontade dele. E será que isso, irmão, não é suficiente para a gente buscar todos os dias viver uma vida cristã autêntica, de alto nível, buscando cada dia, irmãos, viver uma nova história, uma nova realidade, buscando ser uma versão melhor de nós mesmos, sabendo que Ele nos escolheu, sabendo que Ele nos chamou? Oh, irmãos, eu fico vendo algumas pessoas, mas a vida está tão difícil, mas por quê? Às vezes é nós que dificultamos as coisas. E outra coisa, irmãos, enquanto nós vivemos aqui, passaremos dificuldade. O problema é que tem gente que aceita Jesus e acha que acabou os problemas. Já viu aquela música que fala assim, deixa eu ver se eu lembro aqui, a luta acabou. Quem já ouviu essa música? Fala assim, Pastor Ivo conhece aí, cantou aí. A luta acabou. Como é que é? Isso. Agora é só vitória, só vitória, só vitória. Aonde, irmão? Aonde, irmão? Me dá essa receita, eu pago por ela. Não tem esse negócio não, irmão, só vitória, só vitória. E a música vai, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória. A luta acabou, só falta dizer que o diabo morreu. O diabo não morre, irmãos, ele é igual borracha. Você coloca ele coloca um pedaço de borracha na terra, 200 anos está do mesmo jeito, irmãos. Então a nossa vida aqui, irmãos, é confronto direto. E aí nós precisamos justamente disso que o Isaías está falando. Que o jovem se cansa. Pega um jovem, irmão, coloca ele daqui até sair lá no Padre Pelágio lá. Irmão, ele vai num tiro, um jovem. Não sei não, eu falando assim, mas não sei se vai não. Mas tudo bem, irmãos, é jovem, tem força, tem garra. Mas o texto está dizendo que mesmo esses jovens cansam. Cansa, irmão. Eu me lembro que eu tinha 40, hoje eu estou com 55, há 8 anos atrás, 55 menos 8, 47. Não é? 47. Eu tinha 47 anos, eu jogava com os irmãos lá da igreja. Irmão, com 47, eu pegava menino de 18 e colocava no bolso. Jogava uma partida, falou, não dou conta não, coloca outro no meu lugar. E eu estou lá, irmão, chilepe nenhum, chilepe nenhum, pá daqui, pá dali, e gol toda hora, amém? Glória a Deus. 47 anos, irmãos. E não tem esse negócio de perder para descansar, não. Vamos ganhar todas. E menino com 18 anos, irmãos, jogava uma e ficava 3 de fora. Você chamava, não vou agora não. Então, irmãos, você entende? Mas mesmo os jovens se cansam. Agora aqui está dizendo o quê? Que o nosso Deus, Ele não cansa. Ele não se fatiga. Isso é maravilhoso. O nosso Deus não é de gesso. O nosso Deus não é de papel, não é de plástico. O nosso Deus é aquele que criou tudo que você está vendo, o universo. Né? A Bíblia diz que as estrelas, Deus conhece todas elas pelo seu nome. Olha, irmãos, quantas estrelas não tem só na nossa galáxia? O pastor João sempre fala aqui. São milhões, bilhões de estrelas. Deus conhece todas elas e cada uma delas Ele chama pelo nome. Então esse é o Deus que você serve. Por que que você tem que desesperar? Só porque alguns especialistas, né, do campo da economia, aí, da área da economia, diz que 2025 vai ser o pior ano da história. Pior para quem, irmãos? Eu vou me desesperar porque alguém falou isso? Não, a minha caminhada é a mesma, a minha toada é a mesma, porque a minha confiança não está na palavra que o homem diz, a minha confiança está na palavra que Deus diz. Se Deus disser não acabou, não acabou. Só acaba quando Deus disser que acabou. Então eu continuo fazendo, sonhando, continuo, irmãos, fazendo planos, e eu não quero nem saber. Outro dia o irmão falou, pastor, mas eu estou preocupado, a bolsa subiu. Eu falei, quanto você tem lá? Não tem nada, então não preocupa não, isso é para outras pessoas preocupar. O dólar, meu Deus do céu, vai bater a casa dos 7 e tanto, você tem quanto? Não tem, nem real também tá. Então não é você que tem que preocupar com isso. É o Alaí, né, que tem negócios altos na bolsa, né, pastor?
Você entendeu, irmão? Então, tem pessoas que estão se preocupando à toa, sofrendo por aquilo que não existe. Ansiedade é sofrer por aquilo que não existe. Irmãos, é aquilo que o nosso pastor sempre fala. Quer sofrer? Escolha pelo que você quer sofrer. Você entendeu? Você entendeu, irmão? Porém, eu sofri muito quando eu era jovem, quando eu fui conquistar aquela moça. Porque eu cheguei nela e falei, não, já está no papo. É chegar e já era. E eu vi um não desse tamanho, irmão. Eu nunca tinha ouvido aquilo, um não. Mas como assim, gente? Eu sou tudo que você quer. Não. Então eu sofri, mas eu sofri por uma coisa boa, por algo bom. Né? Glória a Deus por isso. Então, irmãos, quer sofrer? Escolha pelo que você quer sofrer. Não sofra por qualquer coisa, não. Então nós precisamos de quê, irmãos? De estar renovado, forças renovadas, recalibrado, para que nós possamos ir à luta e vencer e alcançar vitória. Olha o que o profeta diz, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Olha só, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Irmão, tem coisa pior para fatigar um ser humano do que uma caminhada? E ainda num sol quente, escaldante. Amém? Alguém já fez uma caminhada assim daquelas? Amém? Você chega, meu Deus, você falta fazer igual o Jonas. Senhor, me leva logo. É ou não é? Porque é fatigante. Correr, irmão. Você já correu? É difícil, dependendo da idade que você está, nem pense nisso. Tá? O joelho já não aguenta mais, as juntas já não suportam mais. É andar mesmo, é caminhar e pedindo a Deus misericórdia. Então, irmão, são coisas que cobram muito da gente fisicamente. Agora me chama a atenção aqui, irmãos, que a gente vai subir com asas como águia. Por que ele usa águia? Por quê? Por que não um papagaio? Você já viu o tal do papagaio? Ô bicho atribulado, irmãos. Desculpe, irmão, se você tem papagaio aí, tá? Mas o papagaio é complicado, irmãos. Ele aprende a falar, quando ele aprende a falar, ele fala tanto coisa boa como coisa ruim, né? Então, assim, o papagaio, ele tem aquele estardalhaço dele. Então, assim, não é um papagaio. Não é também um pelicano. Por que não um pelicano? Subir com asas como o pelicano. Sabe por que o pelicano ele voa raso? Por causa do papo, aquele papão. Então ele voa todo desengonçado. É assim a gente. Aqueles que têm papo não vai muito longe, tá? Aqueles que têm gogó, sabe? Você conhece pessoas assim? Que quer ser melhor do que os outros? Que se acha melhor do que os outros? Que quer sempre tripudiar sobre os outros? Que acha que ele é a única Coca-Cola do Saara? Pois é, esse tipo de gente voa muito raso. Mas aqui está falando de águia. A águia, ela voa, irmãos, ela vai. Lá de cima, 5 quilômetros, ela consegue ver um roedor. E ela não perde o bote. Sabe o que isso me ensina, irmãos? Quanto mais alto a gente estiver, mais visão a gente tem que ter. E qual é a visão que a gente precisa ter, irmãos? Qual é a visão? Ser humilde, ser manso, ser cuidadoso. Qual a visão que a gente precisa ter, irmãos? Tratar bem as pessoas, sabe, honrar as pessoas. Porque tem pessoas que começam a voar alto e fica arrogante, fica presunçoso, fica do nariz empinado. Você entendeu? E Jesus, ele não sabe, não é que ele não sabe, mas ele não se dá bem com esse tipo de gente. Não é à toa que ele diz, né, que a gente tem que ser humilde, sede humilde e manso. Irmão, só tem 3 pessoas na Bíblia, só tem 3 pessoas na Bíblia que teve a capacidade de dizer a seu respeito que eles eram humildes. Lembra? Jesus, não, vamos lá. Primeiro, Moisés, Jesus e Paulo. Irmãos, isso é tão sério, que se você ouvir uma pessoa dizer assim, eu sou calmo, você não sente nada, normal. Se alguém disser para você, olha, eu sou rico, você fala, tem muita gente rico, normal. Eu sou pobre, e aqui tem mesmo, né? Normal. Eu sou bonito, normal, tem muita gente bonita. Eu sou isso. Agora, quando alguém fala, eu sou humilde, irmão, na hora você sente uma repulsa. Por que será isso, irmãos? Porque é uma coisa muito forte, você dizer para você mesmo, você dizer para os outros, eu sou humilde. Isso parece, irmãos, que soa assim uma coisa muito fora da curva.
sabe? É como se você estivesse dizendo que você está acima dos outros, que você está acima, né, de todos. Só Jesus, Paulo e Moisés foram capazes de dizer que eram humildes. Então, irmãos, essa é a visão que nós precisamos ter. Quanto mais você sobe, quanto mais Deus te agracia, quanto mais Deus te enche de poder e de graça, seja humilde. Essa é a visão que nós precisamos ter. Porque tem gente que quando ele sai de baixo, chega lá em cima, ele começa a pisar em todo mundo. E não é essa a visão que Deus tem para nós. Então eu vejo aqui que dentro desse versículo 31, nós encontramos aqui, irmãos, 3 coisas, né? Aqui revela 3 atos ligados ao aspecto da mobilidade. Aqui está dizendo o quê? Que quando você espera em Deus, você se renova. Renova para quê? Para voar. E depois, correr. E depois, caminhar. Aí você deve estar pensando, mas quando a gente estuda a retórica vai nos ensinar o quê? É que você começa de baixo para cima. O pregador, ele começa a pregar, ele vai falando baixo, ele vai falando manso, vai aquecendo, é igual carro a álcool. E vai, de repente, lá em cima, quando ele termina um sermão, está todo mundo pipocando. É assim ou não é? Então parece que o Isaías aqui, mas não é, irmãos. É porque nós, seres humanos, somos assim. Quando a gente é jovem, está cheio de fogo, cheio de sonhos, cheio de ânimo. Aí vai passando os anos, você já vai dando aquela, né, você vai alcançando maturidade, você já vai ficando assim mais tranquilão. E de repente é só caminhar mesmo, irmão. E oxalá, irmãos, que todos nós chegamos à velhice caminhando. Porque tem muita gente que nem isso faz. Então esse é o segredo. Por que aqui está de cima para baixo? Por que não colocou voar alto por último? Colocou primeiro? É porque começa assim, irmãos. Quando você vem para Jesus, você vem cheio de sonhos, cheio de vontade, cheio de desejo. E aí, irmão, você precisa voar mesmo. Mas uma coisa, irmão, você não pode fazer. É ficar parado. Ou você voa, ou você corre, ou você anda. Mas parado não, irmão. Esse ano de 2025, irmãos, nós não vamos ficar parados. Nós vamos buscar ser melhores. E eu quis trazer essa palavra aqui de encorajamento para você. Para que você se anime. Não dê ouvido naquilo que as pessoas estão dizendo aí. Tá? Não dê ouvido naquilo que estão falando. Não dê ouvido. Faça como Zaqueu. Zaqueu, ele quis viver o sobrenatural de Deus. Sabe o que ele fez? Ele viu aquela multidão e ele deve ter pensado, gente, eu sou um cobrador de imposto. Eu não posso ficar no meio dessa multidão. Se esse povo me pegar aqui, eles podem até me matar, porque eu sou odiado por eles mesmo. O que o Zaqueu faz? Ele faz aquilo que muita gente não estava disposto a fazer. Muitos de nós queremos viver o sobrenatural de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque é bom. Viver no natural, irmãos, é muito ruim. Quantas pessoas que estão vivendo, que se acostumou em viver no natural. E viver no natural, sabe como que é? É você correr atrás das bênçãos. É você sair correndo atrás do milagre. Mas quando você passa a viver o sobrenatural de Deus, são os milagres, são as bênçãos e são os sinais que correm atrás de você. É a Bíblia que diz lá em Marcos capítulo 16, os sinais seguirão os que crerem. Então, irmãos, é assim que tem que ser. Quando você acorda pela manhã, a bênção está te procurando. Cadê? Onde é que tem um crente aqui? Cadê o crente? Cadê o crente? Cadê o crente? É o sinal te procurando, irmãos. É a bênção te procurando. Mas isso é quando nós temos essa visão. A visão do sobrenatural de Deus. Agora, quando nós acostumamos com o natural, irmãos, aí é difícil, irmãos. Pior que isso é apanhar e não poder chorar. Alguém já passou por isso, irmão? Sua mãe te bateu, seu pai te bateu, e você abriu o bocão, não chora. Irmão, tem coisa pior do que isso? Você apanhar e não ter o direito de chorar? Meu pai fazia, se não quer que eu chore, então não me bate. Então é mais ou menos isso, irmãos. É mais ou menos assim. Isso é muito ruim. Nós temos que buscar viver o sobrenatural de Deus. E como eu estou falando de sobrenatural, eu vou vencer aqui esses 38 minutos aqui no sobrenatural mesmo. Então veja só, um outro. Aí Zaqueu sobe numa árvore. E lá está Zaqueu e Jesus vem passando. E Jesus olha para Zaqueu e fala, Zaqueu, desce. Aí Zaqueu pensa, mas o Senhor me conhece? Irmão, Deus te conhece. Conhece você, conhece a sua casa, conhece a sua família, conhece a sua conta bancária, conhece você de dentro por fora. Deus sabe quem é você, meu irmão. O Zaqueu ficou surpreso, mas ele me conhece.
Pois é, irmão, Deus te conhece. E aí Jesus fala, se você quiser ficar aí só para me ver, passou só mais 2 minutos. Se você quiser ficar aí só para me ver, fica aí. Agora, se você quiser me experimentar, desce. Aí o Zaqueu desce correndo. Como é que você desce de uma árvore correndo, irmão? Você já desceu de uma árvore correndo? A gente desce assim, ó, igual bicho preguiça, né? Segurando aqui, segurando. A Bíblia diz que ele desceu correndo e recebeu Jesus em casa de forma muito gostosa. Agora eu quero terminar essa palavra aqui falando também de Pedro. Pedro estava dentro do barco, irmãos. O barco sendo balançado de um lado para o outro, todo mundo com medo. Sabe o que o Pedro faz? Jesus, se é o Senhor, manda eu ir até o Senhor. E Jesus fala, Pedrão, parei, vem. E aí Pedro foi. Alguém poderia estar pensando, gente, o melhor lugar de estar era dentro do barco. Mas Pedro sai para andar sobre as águas. Sabe o que é isso, irmão? Pessoas dispostas a viver o sobrenatural de Deus. Amém? Quantos querem isso para as suas vidas em 2025? Amém? Glória a Deus. Deus abençoa em nome de Jesus.